O ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, condenado na Operação Lava Jato, se manteve calado hoje no Ministério Público de São Paulo. Os promotores queriam ouvi-lo sobre o condomínio Solares, em Guarujá. A OAS terminou o prédio depois de assumir a obra da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo e pagou a reforma de um apartamento triplex no condomínio. Os promotores suspeitam que o ex-presidente Lula tenha ocultado ser o dono desse imóvel. Igor Pontes, engenheiro da OAS, que trabalhou na obra do edifício Solares, também esteve no Ministério Público. Segundo os promotores, ele afirmou que não sabe se o ex-presidente é o dono do imóvel. Os advogados de Lula negam qualquer irregularidade e dizem que nem Lula, nem a família dele são proprietários do imóvel. O Instituto Lula, por meio de uma nota divulgada em janeiro, já admitiu que o ex-presidente Lula esteve no triplex do Guarujá antes de o apartamento ser reformado, em companhia de Dona Marisa e de Léo Pinheiro, que é sócio da empreiteira OAS. Um funcionário da OAS afirmou ao Ministério Público que se tratou de uma visita para a entrega de chaves do apartamento. O Jornal Nacional obteve fotos inéditas que mostram Lula durante essa vistoria no triplex. As fotos são o registro de uma visita ilustre. Pela porta entreaberta, dá para ver o encontro entre o ex-presidente Lula com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, esse de costas. Além de Léo Pinheiro, logo atrás de Lula, também aparece o diretor de incorporação da OAS, Roberto Moreira. Quando aproximamos a imagem, vemos o número do apartamento vizinho, o 163. O apartamento onde está o ex-presidente Lula é o 164A, do condomínio Solares, em Guarujá, que está sendo investigado pela Operação Lava Jato e pelo Ministério Público Estadual de São Paulo. A visita já foi admitida pelo Instituto Lula. Em nota, o Instituto confirmou que o ex-presidente esteve na unidade 164A, um triplex de 215 metros quadrados, em uma única ocasião em 2014, acompanhado da mulher Marisa Letícia e de José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, sócio da OAS. As fotos tiradas do hall de acesso aos apartamentos são de uma vistoria padrão de entrega de chaves, segundo o depoimento aos promotores paulistas dado por Wellington Carneiro da Silva, que na época era o assistente de engenharia da OAS, incumbido de fiscalizar as obras do edifício Solares. Era ele também quem fazia as vistorias de entregas das chaves aos novos proprietários. No dia em que a foto foi tirada, Wellington teria sido convocado para entregar a cobertura 164A do condomínio Solares. No depoimento, ele disse que o imóvel estava em nome da OAS, mas que sabia que a família que moraria no apartamento seria a do ex-presidente Lula. Wellington conta que chegou a receber Lula e Dona Marisa Letícia no condomínio, mas que foi o coordenador de engenharia da OAS, Igor Pontes, quem apresentou as áreas comuns ao casal. Para que ninguém subisse, Wellington ficou segurando o elevador, enquanto a família Lula visitava o triplex. A cobertura foi entregue crua, sem nenhum acabamento ou melhoria, como dá para ver nas fotos. O chão está só no contrapiso. O Ministério Público de São Paulo investiga irregularidades na construção e venda dos apartamentos do edifício Solares. Os promotores paulistas suspeitam que a OAS tenha reservado o imóvel para o ex-presidente Lula e a família dele, e que o ex-presidente tenha comprado o triplex. Pelo menos 100 pessoas já foram ouvidas na investigação, entre moradores, corretores e funcionários do prédio. O empreiteiro Armando Magri, um dos donos da Talento Construtora, também prestou depoimento. E hoje falou com exclusividade ao Jornal Nacional. A Talento é uma empresa de engenharia civil com 27 anos no mercado, especializada em reformas e montagens de apartamentos decorados para incorporadoras. Segundo Armando Magri, a empresa foi contratada pelo coordenador de engenharia da OAS, Igor Pontes, para fazer a reforma no triplex. Em nenhum momento o contratante, no caso a OAS, disse para vocês de quem era o apartamento ou para quem era aquela reforma? Não, nenhum momento. Armando diz que praticamente refizeram o apartamento. As reformas consistiam em mudanças de layout, troca de pintura, piso, elétrica, hidráulica, refazer a piscina e até colocar um elevador. Era um triplex
né? A OAS falou que vamos botar esse elevador para ficar mais tranquilo, subir, quer dizer, por ser um apartamento de praia. Mas assim, já coloquei elevador em stand de venda, coisa simples. A reforma custou R$ 777 mil e foi toda paga pela OAS. Como é que vocês receberam esse dinheiro da OAS? Normal, por transação bancária via nota fiscal. Não tem nada de dinheiro vivo? Não. Armando conta que a reforma ocorreu entre abril e setembro de 2014 e que na reunião com os engenheiros da OAS para apresentar o resultado da reforma, entraram no apartamento Dona Marisa Letícia, o filho dela, Fábio Luiz, o engenheiro da OAS, Paulo Gordilho, e o então presidente da construtora, Léo Pinheiro. Você se surpreendeu? Sim. E o que a Dona Marisa disse? A primeira coisa que ela falou, que ela gostou muito da vista. Nossa, realmente, que vista linda. Foi onde ela mais se apegou. E ela conversou com você? Deu oi, sim, normal. Quanto tempo ela ficou lá dentro com o filho? Aproximadamente 40 minutos. Eles estavam conversando sobre o quê? Eles estavam visitando o apartamento, pelo que eu entendi. Estavam mostrando o Paulo Gordilho falando um pouco da obra. Olha, aqui é a piscina, fizeram esse serviço, esse outro. Estavam falando muito de política, né? Era acho que um mês antes da eleição. Era uma conversa como se fosse de quê? De amigos? Isso, como se fosse de amigos. De pessoas que já se conheciam? Sim. Você chegou a comentar com o pessoal da OAS sobre o... não sabia que o proprietário era fulano? Eu falei, nossa, o que é essa visita, né? Daí eles falaram, pois é. Além da reforma completa no apartamento 164A, realizada pela Talento, a OAS está sendo investigada pela compra de uma cozinha planejada, no valor de R$ 78.800 e instalada no apartamento do Guarujá. Você chegou a ouvir uma conversa sobre a cozinha Kitchens? Antes de eles chegarem, na hora que a gente bateu o cronograma, os engenheiros falaram entre eles, agora a gente precisa ver como que nós vamos finalizar com a parte dos móveis. Citaram a Kitchens? Citaram a Kitchens, citaram. Os móveis da cozinha? Isso. Isso os engenheiros da OAS? Isso. Outra investigação do Ministério Público de São Paulo é sobre a propriedade de um sítio em Atibaia, no interior do estado. A defesa do ex-presidente Lula enviou um ofício ao MP paulista em que declara que Jacó Bittar e Jonas Suassuna compraram o imóvel em 2010 para servir de ponto de encontro entre as famílias deles e a de Lula quando deixasse a presidência. Ainda segundo esse ofício, o sítio também seria usado para guardar presentes que Lula recebeu durante os 2 mandatos de presidente da República. Ainda sobre Lula, o repórter Marcelo Cosme teve acesso em primeira mão ao documento que a defesa do ex-presidente enviou ao Ministério Público de São Paulo sobre um outro imóvel, o sítio em Atibaia. No documento de 7 páginas, a defesa do ex-presidente Lula fala que o sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, foi comprado em 2010 por Jonas Suassuna e Fernando Bittar. Fernando é filho de Jacó Bittar, amigo do ex-presidente Lula. Foi Jacó quem ofereceu a propriedade para que o presidente pudesse descansar e também guardar os objetos que ganhou enquanto era presidente da República. Os advogados afirmam que a propriedade não é da família Luiz Inácio Lula da Silva e que o nome dos 2 reais proprietários consta tanto na escritura quanto nos cheques administrativos que foram utilizados para esse pagamento. Os advogados falam ainda que a propriedade era pequena, tinha apenas 2 quartos e que por isso um outro amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, que está preso lá em Curitiba dentro da Operação Lava Jato, se ofereceu para fazer uma ampliação, mas que no meio do caminho, Bunlai encontrou uma dificuldade técnica e abandonou a obra. Uma empresa foi contratada para fazer a reforma, mas os advogados não informaram ao Ministério Público qual empresa, quanto ela cobrou e quem pagou essa conta. A defesa do ex-presidente Lula, nesse documento, critica bastante também a atuação do promotor Cássio Concerino, que é do Ministério Público de São Paulo. Dizem que ele não é o promotor natural e não poderia estar investigando a família do ex-presidente. E diz que tanto Lula quanto a primeira-dama, Marisa Letícia, querem falar, mas isso só pode ser feito a uma autoridade competente.